Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia quer que vocês peguem o livro de vocês de ciências, o caderno de atividade de vocês e sentem lá naquele cantinho que vocês sentam todo dia para assistir nossa aula. Antes da gente começar, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Que vocês sempre procurem aquele lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês lápis, borracha, apontador, o material que vocês forem utilizar na nossa aula. E o livro que vocês vão utilizar hoje é o de ciência, que a tia já tinha pedido para vocês pegarem, o livro de ciência e o caderno de vocês para vocês anotarem. Pega o livro de ciências, abra aí o livro de vocês, na página 190. Nós vamos falar, aula passada a gente falou sobre as células, qual a importância da célula para nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre os tecidos, que você lembra que a tia disse que a união de várias células forma o tecido. A união do tecido forma um órgão. A união do órgão forma um sistema. A união do sistema forma o organismo humano. Vocês lembram? Não lembra que a tia falou isso? Pronto, muito bem. Agora nós vamos falar dos tecidos, dessa união das células que formaram os tecidos. O corpo humano ele é formado por 4 tipos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vamos lembrar que os tecidos são formados pelos agrupamentos de diferentes células, para quais cada uma com suas funções. Você lembra que a tia falou, né, que tecido é a união de várias células, é quando várias células se unem, ela forma um tecido. E esses tecidos, eles são divididos em quatro, em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tipos de tecido. O corpo humano, ele é formado, como a tia falou, por 4 tecidos. O tecido epitelial, o conjuntivo, que é o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o conjuntivo e o sanguíneo. O tecido muscular, que é liso, esquelético e cardíaco. E tem o tecido nervoso. Então, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, ele é subdividido em adiposo, em cartilaginoso, em ósseo e sanguíneo. E o tecido muscular, ele também é subdividido em liso, esquelético, cardíaco e o tecido nervoso. O tecido epitelial, as funções do tecido são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por agrupamento de células superpostas em diferentes formas, cilíndrica, achatada ou cúbica. Curioso notar que os tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos. A nossa pele, ela não tem epitelial, é revestimento do nosso corpo. O que são tecidos epiteliais? Qual é a função dele? É revestir o corpo, certo? Tecido epitelial, a sua função é revestir o corpo humano. Um exemplo notório do tecido epitelial é a nossa pele, formada pela epiderme, que é o tecido epitelial, a derme, que é um tecido conjuntivo. Então, o que é um tecido epitelial? Para que ele serve? Qual é a função dele? Revestir o corpo humano. Então, nosso corpo é revestido por quê? Pela pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. Então a gente nota que o tecido epitelial é formado pelo a epiderme, que é a pele, e a derme, que é dentro, que é um tecido conjuntivo, que é um tecido adiposo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentar o preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, a colagênese e a elastina. Então, a função do tecido epitelial é revestir a pele. A função do tecido conjuntivo é sustentar e transportar a substância do nosso corpo, de modo que as suas células são bem diversificadas, quanto à forma, quanto ao tamanho e as funções do tecido conjuntivo. É dividido em tecido adiposo,
cartilaginoso e ósseo. Tecido adiposo é composto de células adiposas que acumulam gordura, já está dizendo. Qual é a função do tecido adiposo? É acumular gordura. Esse tipo de tecido tem como função principal o isolamento térmico do corpo, sendo assim o maior depósito corporal de energia. Então, o que ocorre? O tecido adiposo, ele é um isolamento térmico. Como ele acumula gordura, essa gordura vai fazer um isolamento térmico do seu corpo. Ele mede a temperatura do seu corpo, se deixa o seu corpo em temperatura normal. A partir disso, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio do que a pessoa gorda, em vez que esta possui mais tecido adiposo do que as magras. Por quê? Porque a pessoa gordinha, ela acumula mais gordura, ela tem mais tecido adiposo. E já a pessoa magrinha, ela não tem esse tanto adiposo. Então, qual é a função do tecido adiposo? A principal função dele é isolamento térmico. A principal função do tecido adiposo é o isolamento térmico. O tecido cartilaginoso, ele possui uma consistência firme, contudo flexível. Sua função é de sustentar e revestir, por exemplo, a nossa orelha, o nosso nariz, a nossa traqueia. A função dela é sustentar e revestir o corpo da gente. Além disso, a cartilagem amolece o impacto do movimento da coluna vertebral. Então, o impacto que você dá da coluna vertebral, ela vem com a cartilagem. Ela sustenta e reveste, certo? A nossa coluna. O tecido ósseo, ele é rígido, ele é rico em sais minerais, cálcio e colágenos, e o que torna os ossos rígidos e resistentes. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que compõe o esqueleto humano. Então, qual é a função do tecido ósseo? É sustentar o corpo, é sustentar o esqueleto humano. Então, para que nós ficarmos em pé, nós precisamos desse tecido ósseo, porque ele sustenta todo o corpo humano. O tecido sanguíneo é formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui as funções de defesa do nosso organismo e transporte de nutrientes. Então, qual é a função do tecido sanguíneo? É defender o nosso organismo e transportar nutrientes para o nosso corpo. Vamos lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto por hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. O nosso sangue, ele é um tecido líquido, certo? Ele é um líquido. E nosso sangue, ele é composto por hemácias, os leucócitos, as plaquetas e o plasma. A hemácias é a cor do sangue, ela produz a cor do seu sangue. Os leucócitos é o que lhe ajuda, é o soldadinho que tem no seu corpo. As hemácias, ela produz a cor do sangue. Os leucócitos são os soldadinhos que protegem seu corpo, que lhe dá anticorpos para combater algo que não lhe serve, que vai lhe causar doença. As plaquetas são as que lhe dá imunidade, certo? E o plasma é o seu sangue. O tecido muscular liso, não estriado, caracterizado por movimentos involuntários. Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos o útero, a bexiga e o intestino. São músculos lisos, certo? Tecido muscular esquelético recebe esse nome, pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários. O que é movimentos involuntários? É quando você não pode comandar o movimento. Involuntário é que você ajuda o movimento. Tecido muscular cardíaco, encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimento involuntário, sendo formado por células longas, cilíndricas, além de possuir estrias transversais. O que são movimentos voluntários e involuntários? Movimentos involuntários é aquele movimento que você não
tem vontade, o seu corpo faz por si. E voluntários é quando você comanda esse movimento, é que você pede. Eu levanto o braço, eu levantar meu braço é um movimento voluntário. A batida do meu coração é um movimento involuntário, porque não sou eu que comando, certo? Aí é o modelo do tecido muscular. O tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas, que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos de tecidos nervosos nosso cérebro e nossa medula óssea. A nossa medula espinhal é que lhe deixa ereto, certo? Qualquer movimento que você faz e machuca, que você não sente dor, essas pessoas que são cadeirantes, é porque algo atingiu a sua medula espinhal, certo? Que é a que lhe deixa ereta. Aí a tia botou a fotinha querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês tiverem dúvidas, é só ir lá no nosso site, rever. Tem na nossa plataforma digital. No livro de vocês, na página 190 a 194, tem todo esse conteúdo. Façam as atividades para que você possa aperfeiçoar o seu aprendizado e seu conhecimento, certo, gente? Um beijo, até a próxima aula e se cuidem.